somente estes verão a Deus. Trazemos o abraço fraterno da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, onde a palestra de hoje vai ser arquivada junto com mais de 400 outras no ambiente youtube.com/isso aqui tem vida própria, sabe? youtube.com/FEACnet. Trazemos o abraço da equipe do SOS Preces, que já atendeu a mais de 1.600.000 ligações de brasileiros espalhados pelo planeta Terra, norte, sul, oriente e ocidente. Das 8 horas da manhã até meia-noite você pode fazer contato tranquilamente. Trazemos o abraço da Web Rádio Evoluir, www.radioevoluir.com. Os amigos espirituais que dirigem a nossa casa têm aconselhado que nessa fase da pandemia, principalmente, procuremos fazer o culto do Evangelho no lar pelo menos 2 vezes por semana. Vai trazer um benefício muito grande para todos nós. O tema de hoje é a importância do centro espírita. Essa palavra centro incomoda algumas pessoas. Por que centro? Centro, seja num círculo, num quadrado, num retângulo, num losango, em qualquer figura geométrica, em 2 ou 3 dimensões, é o ponto para onde convergem todas as energias daquele desenho, daquela situação, daquele ambiente e tudo mais. Então o centro espírita é para onde convergem aqueles que temos interesse em estudar, aprender, recordar, ampliar os horizontes da nossa mente. Não importa o nome, não importa o nome. Alguns usam grupos, sociedade, núcleo, fundação, instituição, fraternidade, associação. É uma casa espírita. Tem uma música que a gente canta com as crianças da educação espírita para criança que diz assim: o Espiritismo ensina a gente a viver sempre alegre e contente. Não sei se aqui na região cantam essa música ou não. E vai longe, mostrando que é no centro espírita que nós buscamos o contato com essa doutrina, codificada por Allan Kardec. E ele vai utilizar palavras novas para uma realidade nova, porque até então era espiritualismo. A religião católica romana, apostólica romana, é espiritualista, aquele que acredita na existência e na sobrevivência do espírito ou da alma. Os nossos irmãos protestantes, no Brasil errônea ou precipitadamente chamado de evangélicos, porque são protestantes, são espiritualistas. Por que eu digo precipitadamente chamado de evangélicos? Porque o espiritismo é evangélico. Nós baseamos em cima do evangelho de Jesus. O catolicismo é evangélico. A Umbanda é espiritualista, o Candomblé é espiritualista, o budismo, o sufismo, os zoroastrismos, o taoísmo, todos são espiritualistas. O hinduísmo acreditam na existência da alma ou do espírito e na sobrevivência dessa alma ou do espírito. Mas a doutrina espírita, como vimos ontem no tema Justiça da Reencarnação, acredita não só na crença da alma e da sobrevivência, mas prova também a crença em Deus. O budismo, por exemplo, tem uma visão totalmente diferente de Deus. Não existe Deus no budismo como nós o concebemos. Não dá tempo de eu explicar aqui. É uma outra caminho. Nós vamos observar que o espiritismo acredita na pluralidade dos mundos habitados e não foi inventado por Allan Kardec. Eu voltarei ao Pai para preparar-vos outros ambientes. Há várias moradas na casa de meu Pai. O espiritismo acredita na reencarnação, que foi o tema de ontem. Agora essa alma pode voltar a reencarnar num novo corpo, feito especialmente para ele. E o espiritismo acredita e prova na comunicabilidade dos espíritos desencarnados com nós, os encarnados, temporariamente. A irmã acabou de ler aqui uma mensagem falando que o Deuteronômio proibia contato com os mortos, embora Saul e uma série de outros reis e plebeus utilizavam à vontade essa comunicação.
Dá para entender isso? Então nós temos que ter cuidado, porque a casa espírita é um ambiente novo. A palavra médium foi desenvolvida por Allan Kardec, não existia antes a palavra médium, não existia a palavra espiritismo, e uma série de outras, que ele da próxima primavera, verão, ela foi discutida há 5 anos passados. Não sei se vocês sabem disso. Se a cor da próxima estação, primavera, verão, for a cor X, a padronagem for a padronagem Y, isso tem que ser discutido com 5 anos de antecedência. Para quê? Para que isso possa ir para as fábricas de tecidos, possam utilizar aquelas cores, aquela padronagem, para na hora certa ter passado pelas confecções e ser colocado à venda ao público. Se não, vamos lançar moda primavera, verão deste ano, vai ser a cor verde claro. Não tem tecido verde claro no mercado, não deu tempo de preparar, deu para entender? E a moda deste ano fica demodê na próxima estação, no próximo ano, que é para o consumismo. Então muito cuidado com a moda. No livro Vida Feliz, Joana de Ângeles fala sobre a moda e o modismo. Então, porque está na moda determinados temas, que sejam abordados nas casas pertinentes disso. Falcone, podemos fazer citações? Tranquilo. Citações podemos dizer, podemos falar uma frase de Buda, podemos falar uma frase de Gandhi, podemos falar uma frase de Martin Luther King, de Einstein, mas como citação. Eu vou trazer aqui para vocês, na próxima vez que eu for convidado, já sei que eu não vou ser convidado, a vida de Albert Einstein. Eu te pergunto, isso é um tema 100% espírita? Não. Mas quando ele diz que insanidade é você continuar fazendo a mesma coisa e querer resultados diferentes, é uma frase que demonstra sanidade da parte dele. Deu para entender o que eu estou falando? Muito bem, fontes, Jesus e Kardec. Vemos companheiros, irmãos e irmãs nossas falarem 60 minutos, levar o público às lágrimas, não fazem uma citação de Allan Kardec, não fazem uma citação de Jesus. No equilíbrio, num ponto de vista, se estamos numa casa espírita, respeitamos, mas acreditamos que não é o ideal. Falam coisas maravilhosas, o avanço da ciência, da tecnologia, como é, como é que não é, como é que acontece, e o espiritismo. Aí a pessoa chega em casa e fala com o cônjuge: assisti uma palestra hoje maravilhosa, o expositor, a expositora falou tanta coisa bacana. Ela disse: é mesmo? É. Fala uma para mim. Não lembro. Não dá para lembrar. O cateto da hipotenusa, da tangência do coeficiente de π elevado à 4ª potência, gera uma inversão dos valores do átomo. Não manda nem eu repetir, que eu não sei o que eu acabei de falar. Gente, como é que o cara falou um monte de palavra difícil? Como é que faz? Temos que ter cuidado. E, é claro, além das fontes de Jesus e Kardec, fontes de obras realmente espíritas, porque tem muita coisa hoje na livraria espírita. Não queremos fazer um índex proibitório, mas tem muitos autores, tem muitas obras que não são nem literárias e nem espíritas. Podem ser mediúnicas, autenticamente mediúnicas ou não, mas não são espíritas, embora vendidas como tal. Então esses cuidados, para uma instituição sobreviver 50 anos, se deixar que essa farofa aconteça, é tudo menos um centro espírita. Que bom chegar na casa de irmão Tomé. Eu disse ontem, o que eu vi os espíritos fazendo durante a reunião de ontem, e o que eu estou vendo eles fazerem agora, poucas instituições conseguem manter um clima que permita a espiritualidade maior, retirar um fluido daqui e fazer um tratamento ali, retirar um fluido daqui e dali e fazer uma cirurgia acolá, ou atender pessoas que neste momento estão precisando nos hospitais, nos trabalhos de parto, de reencarnação, nos trabalhos de morte biológica, de desencarnação, em acidentes que estejam acontecendo agora, levando recursos a pessoas que estão pensando em autodestruição, em suicídio.
A equipe espiritual que atua nesta casa é uma equipe operante com todas as letras maiúsculas. Muito bem. Não adianta colocar na porta Centro Espírita Allan Kardec. Será? Será o Benedito? Tinha uma música de carnaval que falava nisso. Lembra disso? Será o Benedito? Então nós temos que pensar o que nós estamos fazendo. Por quê? Se não, coloque Centro Espiritualista Armando Falcone. Pronto. Centro Espiritualista Kleber. Pronto. Centro Espiritualista Regina. Aí você faz do jeito que você quiser. Do jeito que você quiser. Mas se estamos utilizando a palavra espírita, precisamos ser espíritas. Fazermos qualquer citação lá de fora que seja ecológica, que seja moral, bacana. O Papa Francisco I disse isso, isso, isso. Aqui não pode falar do Papa Francisco I. Pode fazer uma citação, sim. João Paulo, quando esteve no Espírito Santo, o Kleber me levou hoje para mostrar um local lá que o João Paulo, onde esteve aqui, disse a frase assim, assim, que marcou a população. Agora, trazer a biografia do João Paulo polonês, trazer a biografia do argentino Francesco para cá, nós podemos fazer a biografia de Bezerra de Menezes, de Eurípides Barçanufo e de outros temas mais pertinentes. Deu para entender? Vamos em frente? Vamos. Ou outra denominação pertinente, se você não quiser colocar espiritualista, Casa Pai Falcone. Já pensou que coisa linda? Mas a perturbação já não é nem obsessão, já é trecessão. Não é isso? Vamos em frente? Vamos. Então, o que é um centro espírita? O centro espírita é muito mais do que a casa física, do que parede, ar-condicionado, ventilador, flor, livro, tribuna, computador. Transcende as paredes, os muros da instituição. É um complexo espiritual e material, onde forças descem, entre aspas, do céu para a terra e da terra para o céu, num intercâmbio construtivo e educativo. Quando no catecismo católico, eu venho de família católica, fui sacristão dos 6 aos 11 anos, estava com o pé no seminário para poder me tornar seminarista e ir para o sacerdócio, encontrei com Allan Kardec. Eu conto isso, entra no YouTube e coloca Armando Falcone Colatina, lançamento do livro Perda de Pessoas Amadas. Eu conto essa história toda. E aí topei com a doutrina espírita. E a partir daí, o centro espírita vem nos mostrar, a doutrina espírita vem nos mostrar. Eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, que era catequista, que o céu é lá em cima, azul. E o inferno é um lugar onde o fogo arde. As pessoas chegam na reunião de entes queridos, que acontece toda primeira terça-feira de cada mês, às 18 horas e 30 minutos na FEAC, e diz: Falcone, para onde está meu filho? Para onde foi minha mãe? Para onde foi meu cônjuge? Para onde nós vamos quando morrermos? Eu digo, quando desencarnarmos, nós vamos para onde estamos. Cada um acorda no céu ou no inferno que criou, alimentou, cultivou e praticou na terra. De 0 a 10, se eu desencarnei no nível moral 3, eu acordo no nível moral 3. Se eu desencarnei no nível moral 5 ou 6, é lá que eu vou acordar. Se eu desencarno na frequência FM, sentido figurado, eu vou acordar no mundo espiritual na frequência FM. E se eu desencarnar na frequência AM? Igualmente. Então o céu agora deixou de ser para lá e o inferno para cá. Céu e inferno são estados de alma que eu crio e mantenho dentro de mim. O Espiritismo abre a sua, a minha, a nossa cabeça para realidades. Por isso eu disse ontem, encarnados menos de 100 pessoas, desencarnados milhares de espíritos. Neste momento nós estamos recebendo a visita de espíritos, não apenas dos fundadores da casa desencarnados, mas de homens e mulheres que trouxeram o Espiritismo para o Espírito Santo. Mateus está me mostrando homens e mulheres que foram dirigentes das primeiras instituições espíritas neste estado, que foram perseguidos, que foram quase apedrejados, que tiveram a sua vida em risco em alguns municípios, conduzidos por pessoas totalitaristas.
Estamos recebendo representantes dos conselhos regionais espíritas de outros estados, benfeitores que nos assistem e protegem de colônias espirituais diversas que dirigem o movimento espírita no estado e neste Brasil abençoado. É confraternização, é festa, mas não tem foguete, não tem bebedeira, não tem, como é que é o negócio, menina? Rolê, não tem after, não tem. É alegria de coração para coração, de sentimento para sentimento, dá para entender? Então nós temos que ter esse cuidado. O que é a casa espírita? Casa espírita não é igreja. Casa espírita é um templo, é um lar, é uma escola, é uma oficina. É templo não no sentido de irmos orar no centro espírita, mas de desenvolvermos amor, autoconhecimento. Quem sou eu, de onde eu vim, por que e para que eu estou aqui, por que eu não reencarnei filho dela e reencarnei filho da dona Lourdes, por que eu reencarnei nas Minas Gerais e não no Espírito Santo, por acaso? Não, vimos ontem uma coisa chamada programa reencarnatório, dá para entender? Não importa o nome, o centro espírita para nós é considerado o caminho de Emaús. 2 homens dirigiam-se a Emaús, no meio do caminho alguém abortou e seguiu com eles, e eles só perceberam que era Jesus na hora de partir o pão. Centro espírita não é uma casa de religião, somos um tamborete de 3 pés, ciência, filosofia e religião. Eu viajo o Brasil e o mundo a serviço da doutrina espírita e vejo companheiros precipitadamente dizerem: o espiritismo está precisando de uma atualização, tem umas coisas aí que já estão obsoletas. Eu digo: é mesmo? Que maravilha! Me diga um ponto que está obsoleto, que precisa de revisão, porque foi o próprio Kardec quem disse: se algum dia a ciência provar que estamos equivocados num ponto, mudaremos este ponto, porque a ciência muda, gente. Quem se recorda de Dr. Cooper? Veio no Brasil de norte a sul e disse que correr era o melhor exercício para o corpo humano, e mostrou, e viajou o mundo. Teste Cooper, vamos fazer um teste Cooper. 10 anos depois ele voltou com o chapéu na mão, pedindo desculpas e perdão. Por quê? Pelos milhares, pelos milhões de pessoas que tiveram comprometimento na articulação coxo-femoral, comprometimento na patela, comprometimento no tendão de Aquiles, comprometimento na estrutura óssea. O corpo humano foi feito para correr de bicho que pode devorá-lo. Na época da caverna, o homem estava dormindo na caverna, o homem estava dormindo debaixo da árvore, o homem estava dormindo, o homem e a mulher, eles ouviam um barulho, e em questão de segundos tinham que decidir: eu saio correndo atrás do que fez esse barulho para matar e comer, ou eu saio correndo do que fez o barulho não vir atrás de mim e comer? Conhece aquele ditado: ou mato ou morro? Eu sou espírita, sou calmo, mas não me provoca. Quando eu fico nervoso, eu também, ou mato ou morro. Quando eu fico nervoso, ou eu corro para o mato, ou eu corro para o morro, espero o nervosismo passar, depois eu volto e converso. Mato ou morro. Dá para entender? Então o centro espírita é isso: trabalho, solidariedade, tolerância. Esse é o roteiro que Kardec indicou, esse é o roteiro da instituição espírita. Quais os principais objetivos? Promover o estudo, a difusão e a prática da doutrina espírita. A quem? Aqueles que buscam orientação. Tanto assim que não existe proselitismo na doutrina espírita. Venha para o espiritismo que você está salva. Querida, se você quer salvação, não vem para o centro espírita, não. Vem para o centro espírita é caçar sarna para coçar, como dizia minha avó. Espiritismo não salva ninguém. Espiritismo nos dá um ferramentário para nós nos salvarmos. Ajuda-te e o céu te ajudará. Digno é o trabalhador do seu salário. Vós sois o sal da terra. Ajuda sem interferir. Eu tenho que converter mamãe para o espiritismo, eu tenho que trazer meu marido para o espiritismo. Ótimo, se ele quiser vir.
Eu faço parte de uma irmandade chamada Alcoólicos Anônimos, e o nosso lema lá é o seguinte: se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar de beber, venha. Agora o problema é nosso. Abrimos a porta do centro espírita para pessoas de qualquer ciência, filosofia, religião ou de nenhuma delas. Venha. Eu costumo dizer, tem vaga no coração, tem vaga na fundação, Fundação Espírita Allan Kardec. Agora, passou da porta para dentro, nós temos disciplinas e metodologias. Daqui a pouco nós vamos mostrar para vocês com que roupa que eu vou no centro espírita. Tem um samba da velha guarda que diz: com que roupa que eu vou? Tem roupa para vir no centro espírita? Tem, preferencialmente burca, brincando com todo respeito às pessoas que fazem uso dela. Então, o trabalho da casa espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Está em João capítulo 14, versículo 21 a 26. Eu voltarei ao Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. No futuro eu vos enviarei o Espírito Verdade, o Paracleto, e ele permanecerá convosco por toda a eternidade. Vos lembrará as coisas que eu hoje vos digo, e vos falará sobre coisas que eu não vos posso apresentar, porque não as podeis suportar. Eu tenho uma filhota de 9 anos, Alice Carvalho Falcone. E a dona Alice, eu sou músico e maestro, meu pai, meu avô, bisavô e tataravô. Sou a 5ª geração de músicos e maestros. Muito bem. A Alice, onde é que ela está? Na aula de educação musical. Flautinha doce, um dedinho aqui, põe aquele dedinho esticado. Chegou em casa aquele toquinho com 7 anos, hoje está com 9. Falou: pai, você sabe quem é Beethoven? E eu, como bom, me julgo, tenho a pretensão de me julgar bom educador, virei para ela e falei: Beethoven, minha filha, quem é Beethoven? Ela colocou a mão na cintura e falou comigo assim: você fala que é maestro e não conhece Beethoven? Eu falei: pronto, já comecei a arrumar encrenca. Beethoven foi um dos maiores compositores de música até hoje. Que samba que ele fez? Não fez samba, pai, fez música para orquestra. Eu aprendi a tocar Beethoven. Eu disse: como é que é? Aí eu puxei a cadeira e sentei. Ela montou a estante, pegou a partitura, colocou, pegou a flautinha e começou a tocar. Si, si, do, re, do, si, lá, sol, lá. Si, si, lá. Si, si, do, re, do, si, lá, sol, lá, si, lá, sol, lá. Si, do, lá, sol, lá, si, do, lá, sol, lá, si, do, sol. Si, si, do, re, do, si, lá, sol, lá, si, lá, sol. Largou a flautinha, olhou para mim, eu bati palma, agarrei ela, joguei para cima. Foi aquela festa, é uma alegria. Eu te pergunto, eu posso pegar para uma Alice de 7, hoje com 9 anos, e colocar a partitura do hino nacional brasileiro para tocar? Sol, dó, si, dó, mi, ré, mi, sol, dó. Sol, dó, si, ré, dó, mi, ré, fá, mi, dó, ré. Não dá, gente, ela não suporta. Moisés vem e quebra um paradigma, olho por olho, dente por dente. Agora perdoar 7 vezes. Jesus vem 1800 anos depois e diz: perdoar não 7, mas 70 vezes 7. Vem a doutrina espírita relembrar Jesus e nos dizer coisas que ele não podia dizer, porque não podíamos suportar, como a Alice não suporta uma partitura do hino nacional. E diz: perdoar 70 vezes 7 cada ofensa recebida. Então, se você quer salvação, minha filha, vai com todo respeito para um desses caminhos religiosos que diz: aceita Jesus como seu salvador, paga o dízimo de no mínimo 10% e arruma proselitismo, que você está no reino dos céus. Eles acreditam nisso, maravilha, Deus seja louvado. Onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. É esse o objetivo. O Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. Dá para entender isso? Com que roupa que eu vou para o centro espírita? Há centros espíritas que a gente vai falar
E os amigos espirituais me dizem, olha para a parede dos fundos. E eu digo, prezados irmãos, que Jesus nos abençoe. Porque se a gente olhar para o público, a gente vê algumas pessoas mostrando o perispírito, de tanta falta de pano. Se você olhar, você vê as últimas 10 reencarnações. Aqueles decotes que falta pano de cima para baixo, aquelas saias que falta pano de baixo para cima, e aqueles barriguinhas de umbigo de fora que não tem orador espírita que consiga terminar. Então tem que falar, Jesus, amigo, doutor Bezerra, porque não pode falar olhando para o povo. Como é que fica? É questão de bom senso. Conheça o Espiritismo, venha estudar conosco, há vagas. Põe uma placa lá na porta, há vagas no estudo da doutrina espírita. Se não, a coisa complica. Qual a importância do atendimento fraterno no centro espírita? Ouvir a dor do próximo, abrir o sentimento. Nós temos 2 atendimentos fraternos na FEAC. Temos o presencial, 5 dias na semana. E temos diariamente, das 8 horas da manhã até meia-noite, o atendimento fraterno online, que é um serviço mais direcionado ao público em geral. O que não é espiritismo, Falcone? Astrologia não é espiritismo. Astrologia não é espiritismo. Esoterismo não é espiritismo. E uma série de outras coisas não são. Cromoterapia não é espiritismo. Mas eu vi os amigos espirituais fazendo cromoterapia, com recursos que fogem às nossas possibilidades. Eu trabalho com medicina tradicional chinesa. Trazer a acupuntura para o centro espírita não é o ideal. Mas eu quero fazer um trabalho voluntário. Faça na sua clínica. Eu atendo pessoas voluntariamente na minha clínica, que eu sei que não podem pagar. Agora, levar um dia de atendimento profissional para o centro, não é isso? Como trabalhamos com gestantes carentes, como trabalhamos com crianças carentes, nós temos um consultório médico, temos um consultório odontológico para o tratamento emergencial, sem problema nenhum. Mas transformar o centro espírita num mini hospital de corpos não é o ideal. Então nós temos que pensar isso. Tem vela, tem incenso, tem cristal, não é espiritismo. Espiritismo não tem nada disso. Temos que ter cuidado. Mas Falcone faz bem. Ok. Tem um médico no Paraná que desenvolveu com o veneno da cobra cascavel uma cola para a pele que não faz ponto mais. Ele é médico cirurgião plástico, está sendo reconhecido internacionalmente. Ele manipula o veneno da cobra e, segundo o princípio da homeopatia, que similus curanter, semelhante cura semelhante, ele passa um gel feito com 0,000 quase nada, mas que atua na pele que ele fez a cirurgia plástica e emenda sem queloide, sem marca nenhuma. Ok, quem aqui quer? Eu tenho 3 cascavéis lá em casa, eu ponho para você levar na cama e dormir com ela. É natural, faz bem. Mas não é tudo que faz bem, nós temos que pensar nisso. Mas Falcone merece o nosso respeito. É alguma dessas coisas que eu disse que não é espiritismo, eu faltei ao respeito com elas? Não, eu digo que sejam feitas no ambiente próprio para isso. Não é espiritismo. Então, se colocamos ali fora, Sociedade Espírita Irmão Tomé, é para entre essas paredes vivermos o espiritismo. Dá para entender? Chico Xavier vai dizer, porque tem muita gente que acha que o máximo do centro espírita é ser médium. Não é não, gente. Mediunidade é tarefa de especialização. Eu tenho uma filha que é anestésio. Ela ia para a cirurgia, mas conheceu o mundo da anestesia e se encantou. Está na sala cirúrgica, mas como anestesista. Ambiente de sala cirúrgica é trabalho de especialização dentro das especializações da medicina. Tem médico que não suporta ver sangue, tem médico que não aguenta acompanhar uma hemorragia. Vou dar um exemplo não político, real, que todo mundo conhece. O cidadão Jair Bolsonaro só foi salvo em Juiz de Fora do acidente, do sinistro pelo qual passou, porque por acaso, entre aspas, estava de plantão na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, o melhor cirurgião geral da região. E quando ele chegou,
o homem e a equipe estavam de plantão. Como que por acaso, Allan Kardec diz que o acaso não existe. E ele disse, houve momentos em que eu disse, vou perder o paciente. Bolsas de sangue foram providenciadas, a primeira vazou, a segunda vazou, na terceira bolsa ele conseguiu estancar a hemorragia. Dá para entender isso? É o acaso? Não. Só quando você está falando de política no centro espírita, outro assunto que não é para falar. Estou citando ele porque é um caso de conhecimento nacional. Se eu falasse do meu pai, do meu avô, ninguém saberia. Será que é verdade? Não. Então estou usando apenas como exemplo. Dá ok? Chico vai dizer que ser espírita é mais importante do que ser médium, porém ser cristão é essencial. Vai no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem, e logo em seguida, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Vai no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, missão dos espíritas, e nós vamos ver. Ser espírita é compreender o próximo, é admitir que somos falhos e que somos aprendizes. Quando se ingressa na maçonaria, todo mundo ingressa como aprendiz, grau 1, depois vai para o grau 2, companheiro, depois vai para o grau 3, mestre, e segue em frente, mas sempre como aprendiz. Lembra de Sócrates? Sócrates, disseram, o espírito Apolo disse pela boca da pitonisa que você é o homem mais sábio da Grécia. Você sabia disso? Ele disse, sei. Como é que você sabe disso? Porque eu sei que na realidade nada sei. Somos aprendizes. Ah, mas eu tenho 50 anos de casa, eu tenho 51, sou mais do que ela, eu tenho 52, eu sou mais do que eles. Não se conta tempo de casa, faz por transformação moral. Por isso, a casa espírita tem as dimensões. Quantos metros quadrados tem essa instituição? X metros quadrados, no plano físico. No plano espiritual tem uma torre de vários andares aqui para cima, e tem vários andares para baixo, para receber espíritos que não suportam nem a luz do dia. Tem que ser tratados de maneira especial. O trabalho espiritual no centro espírita, os servidores se dividem entre médicos, enfermeiros, auxiliares, técnicos, colaboradores, religiosos de vários segmentos religiosos. Temos os trabalhos de enfermagem, de esclarecimento, de comunicação. Temos os trabalhos de transmissão, também na dimensão espiritual, de intercomunicação. E os bastidores de uma reunião pública. Estamos aqui numa reunião pública e um monte de coisa está acontecendo e nós não vemos porque a nossa sensibilidade ainda é frágil. Uma abelha enxerga 800 vezes mais do que você. Um cão escuta 80 vezes mais do que você. Já viu aquela história? Meu cachorro é médio. Eu chego em casa, ele está sentadinho na porta, abanando o rabo. Primeiro é condicionamento, ele sabe mais ou menos a hora que você chega. E segundo, mas eu chego, Falcone, na ponta dos pés, mas tem o barulho da chave, tem o barulho do carro, tem o cheiro, ele tem um olfato extraordinário. Uma borboleta macho consegue encontrar e detectar e voar na direção certa. Numa floresta, ele consegue detectar a borboleta fêmea a 5 quilômetros de distância. Tem marido que não acha a esposa dentro do centro espírita. Cadê aquele raio daquela mulher? Será que ela já foi embora, esqueceu de mim? Né? Não consegue. Tem gente que entra no supermercado e depois fica com o carrinho de compras para lá, para cá. É bom que queima calorias, né? Não consegue localizar. A borboleta macho percebe o cheiro da borboleta fêmea com todos aqueles odores da floresta e consegue voar na direção certa. Nós seres humanos temos a inteligência, o livre-arbítrio, mas os nossos sentidos foram diminuídos por uma série de situações. Assim, se há a ambiência material, há o trabalho espiritual dos benfeitores. Se temos uma equipe de recepção na casa, na FEA que nós chamamos de equipe Sorriso, há uma equipe que recebe esses espíritos que vieram de outras instituições, de outras regiões, foram recepcionados pelos dirigentes espirituais da casa. O trabalho é feito em duas dimensões.
Se há a chegada do público encarnado, há a chegada também do público desencarnado, dos curiosos, dos aprendizes, daqueles que são frequentadores habituês, tranquilamente. A abertura de um centro espírita acontece na dimensão física para os encarnados e na dimensão espiritual para os desencarnados. Falcone, como acreditar nisso? Eu sou médium percevejo. Será que na casa tem médium percevejo? Tem não? Pode ser que o presidente da casa não sabe se tem médium percevejo na casa. Oi, gente, como é que é, companheiro? Tem que dar um jeito, assim não dá, tem que trocar de presidente. Brincadeira à parte. Médium percevejo, dizem os amigos espirituais, que é aquele médium que chega, aquela pessoa que chega e fala assim: eu não percebo, eu não vejo, eu não sinto, eu não ouço nada, então eu não percebo, virou médium percevejo. O outro fala: eu sou médium pedra, estático. O outro: eu sou médium blindado, tanque de guerra. Você viu o tanque de guerra? Quem está dentro não sabe o que está fora, quem está fora não sabe o que está dentro. Brincadeiras à parte. Quando se abrem as portas de um templo espírita, de um santuário doméstico para o culto do Evangelho no lar, há uma conexão com as forças espirituais superiores. Antigamente dizia: diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Hoje não, querido, diga-me o que tu pensas e eu direi com quem tu andas. Falcone, onde você tirou isso? Paulo de Tarso: onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Se nós estamos num padrão moral de 5 para cima, quem está mais próximo de nós? Espíritos dessa frequência. Vão baixar o nível? E vem fulano, só fala bobagem, é boca suja, vai baixar o nível. Se nós entrarmos na dele, nós seremos atendidos por espíritos dessa frequência. Então aqui nós temos as portas da instituição recebendo os encarnados, e a dimensão espiritual, os campos de luz, as linhas de força. Vocês conhecem uma cebola? Você pega uma cebola e descasca a cebola, o que tem? Cebola. Você tira aquela camada, cebola. Você tira aquela camada, cebola. Então o centro espírita tem camadas, tem linhas de força, de proteção, que as obras de André Luiz e de Manuel Filomeno de Miranda vão explicar. A companheira Sueli Caldas Schubert de Juiz de Fora, desencarnada recentemente, ela tem um livro extraordinário que chama Dimensões Espirituais do Centro Espírita, muito interessante. No livro Missionários da Luz, que eu citei ontem, que no meu ponto de vista é a obra com a qual eu mais me identifiquei de André Luiz, mostra isso também tranquilamente. Nós temos o setor de vigilância. Da mesma forma que se chegar uma pessoa lá embaixo alcoolizada, barulhenta, sem condições, será encaminhada a uma sala e feito o atendimento. Se espíritos perturbados e perturbadores tentarem entrar no ambiente, receberão auxílio da equipe espiritual de acordo com a necessidade, de acordo com o merecimento. O setor de defesa possui equipamentos próprios para isso. Quem leu o livro Nosso Lar de André Luiz sabe, a colônia Nosso Lar tem baterias de força em volta delas, que foram ligadas uma única vez, quando o governador resolveu que seria modificado a estrutura da alimentação dos espíritos desencarnados. Fala mais, Falcone. Compre o livro Nosso Lar, estuda e depois estuda os 18 outros livros da série A Vida no Mundo Espiritual. O setor de comunicação, se aqui está sendo transmitido via computador, via internet, no mundo espiritual tem a Intermind. Internet via mente, direta, conexão. E aí é uma beleza, gente. Não cai, não dá linha ocupada, não dá fora de área. É uma beleza. E eu digo para vocês, tá? Meu avô, Biagio Falcone, ele e a turma dele de amigos ficavam na sala, lá na casa dele e da minha avó. Os homens é que assistiam novelas no rádio. E teve uma novela que foi reprisada várias vezes, O Direito de Nascer. E os homens às 7 horas da noite, antes da hora do Brasil, que começava às 8, era uma hora de silêncio, todo mundo ouvindo a novela, né? Depois virou música de carnaval. Ai, Dom Rafael, eu vi ali na esquina o Albertinho Limonta beijando a Isabel Cristina. E não é do meu tempo, ela que me contou isso, que é do tempo dela, entendeu? Nessa época eu ainda estava no além.
E meu avô dizia para os amigos: vai chegar o dia que nós vamos ver na televisão, vamos ver no rádio as coisas acontecendo. Todo mundo ria dele. E eu vou dizer para vocês: vai chegar o dia que nós vamos pegar um aparelho tipo celular, ou o que for na época, e vamos conversar com os espíritos pela intercomunicação instrumental, que já acontece através do gravador. Este setor de comunicação, como os demais setores, tem o objetivo de quê? De trabalhar com as telas eletromagnéticas, com os comunicadores de longa distância, com os campos vibracionais, trabalhando com a intimidade atômica e subatômica de energias que nós estamos começando a arranhar. A mesa é composta pelo expositor, pelo dirigente da casa, ou pelo irmão ou a irmã responsável, mas no mundo espiritual tem uma série de espíritos que também ligam painéis para serem projetados. O que eu estou falando para vocês, estão vendo um slide estático. No mundo espiritual, e para os espíritos que não têm condição de adentrar no ambiente, telas magnéticas são colocadas em volta da instituição, e eles estão vendo tudo isso que eu estou falando em movimento. Os chineses dizem que uma imagem vale por 1000 palavras. Na sala do atendimento fraterno, tem um companheiro ou dois, tem vários espíritos desencarnados assistindo. E nós vamos observar que a finalidade da palestra, do estudo, do atendimento fraterno, é promover o quê? A iluminação das criaturas. Antes da pandemia, os meus slides tinham poucas palavras, e eu explicava mais. Agora o que acontece? Eu aumentei o conteúdo, porque como as palestras estão sendo transmitidas, você pode depois rever, anotar, conferir e fazer todo esse trabalho. E quem quer ser voluntário na instituição é convidado a colaborar, sem exigir. Porque chega muita gente como engenheiro de obra pronta. Por que essa coluna não foi colocada 10 centímetros para lá? Por que a janela não é um pouco maior assim? É o famoso engenheiro de obra pronto. Como tem aqueles que dizem assim: eu tenho uma ideia para vocês implantarem aqui no Irmão Tomé. Lá na FEAC, toda hora chega gente assim, eu digo: é mesmo? Que bom. Se você resolver assumir essa tarefa, faz um projeto, traz, eu mostro para a diretoria. Não, eu quero dar uma ideia para vocês fazerem. Não precisamos, nem fala. Por quê? Nós já estamos com tantas ideias acumuladas que não estamos dando conta. É muito fácil arrumar serviço para os outros. Pimenta nos olhos dos outros, diz o caboclo no mato. É refresco. Assim, o trabalho espiritual é feito em favor daquele que está recebendo o passe, daquele que está passando pelo atendimento fraterno, e os amigos espirituais estão no campo magnético mental, retirando energias convexas, retirando aqueles resultados dos pensamentos, das palavras, das coisas que foram comidas, devoradas pelos 5 sentidos, e espíritos perturbados e perturbadores são envolvidos em campos magnéticos, levados às salas de tratamento, de desobsessão. Vai começar a reunião, um companheiro pega o violão ou o teclado, canta uma música. Hoje o nosso irmão colocou aqui, com os recursos da multimídia, orquestras tocando, cantores usando músicas adequadas ao ambiente. A música eleva e repercute nas criaturas vibrações. Eu trabalho com musicoterapia. A terapia através da musicalidade é muito interessante. Não é um fator indispensável. Não tem ninguém na casa que toca. Fazemos a música eletrônica, fazemos a música de fundo, fazemos um ambiente adequado para melhorar tudo isso. No setor do esclarecimento, enquanto o expositor fala, o mentor, o orientador da casa, ou da mediunidade, ou da sensibilidade dele, e outros espíritos amigos estão de lado. Aqui nós temos 2 encarnados, o expositor, ou que é aqui quem está fazendo a prece de abertura. Fazendo a prece de abertura, para que a palavra possa ser manifestada no ambiente. O setor de auxílio de encarnados e desencarnados atua durante o tempo todo. No instante da prece, então, os benfeitores espirituais estarão ao lado, auxiliando para que a mensagem, não é aquela prece pomposa, excelentíssimo Senhor Deus do Universo. Que isso? Se falar isso está proibido? Não, mas não precisa disso. O Espiritismo veio com simplicidade. Não é pelo tamanho da prece ou pelo número de palavras complexas que a prece será ouvida.
Leia o livro Entre a Terra e o Céu. Eu citei ontem da Eveline, a prece refratada de Eveline, e você vai ver como que é interessante. Então a prece inicial é a nossa sintonia com Jesus, onde se reúnam 2 ou mais pessoas para a prática do bem, eu estarei entre elas. E as luzes começam a descer, pétalas de rosas espirituais começam a cair no ambiente, e quando entram em contato com a nossa pele, com a nossa mente, são absorvidas naturalmente. Mas nem todos os presentes assimilam. Por quê? Vamos encontrar aqueles companheiros, por exemplo, que na hora da prece, na hora da palestra, estão cutucando o outro, dizendo assim: essa palestra é para mamãe, mamãe tinha que estar aqui hoje. O outro fala: é para o meu namorado, aquele desgramado tinha que estar aqui hoje. O outro fala: é para o meu vizinho. A palestra nunca é para eles. Quando a gente vê pessoas cutucando assim, uns é para acordar quem está dormindo, daqui a pouco nós vamos mostrar os dorminhocas, né? Outros é para quê? Para falar que a prece, que a palestra serve para outra pessoa. Então tem os que estão com pensamento em casa, com pensamento no dinheiro, com pensamento em comportamentos inconvenientes, com pensamento em situações as mais diversas, e os espíritos amigos vão detectando, orientando, colocando o medicamento, o remédio, o bálsamo, o lenitivo, de acordo com a necessidade e com o merecimento. E tem a turma que vem para desdobrar. Nós tínhamos um trabalhador na casa que ele mal começava a reunião, mal começava a palestra, e ele caía. Quando falava que assim seja, ele despertava. E depois vinha disse: menino, como que eu te ajudei hoje? O que tiraram de ectoplasma meu para você? E a gente dizia, Mateus dizia: fica quieto, porque é melhor ele vir. E a gente vai colocando no subconsciente para depois despertar na madrugada, do que falar com ele que é mentira e ele não voltar mais. Aí um dia nós falamos com ele assim: os espíritos estão dizendo que para você doar mais ectoplasma agora, você já passou dessa fase, você já pode doar ectoplasma de olhos abertos. Como é que eu faço? Fica na última cadeira e fica em pé. Se der a sonolência, você fica em pé. Você vai doar o dobro de ectoplasma. A palestra vai sair muito melhor. E ele cresceu e foi para a última fila de cadeira. E quando o negócio balançava, ele ficava de pé, de olho arregalado, estatelado. E o tempo mudou. Hoje é um excelente companheiro, atua em diversos setores da casa. E nós temos a turma aqui, Baba. Na Índia tinha um mestre indiano chamado Sai Baba, Swami Sai Baba. No centro espírita nós temos o Sai Baba, sai cuspe, sai saliva, sai catarro. Tem gente que o catarro escorre pelo nariz e ele não vê. Coisa horrorosa. Eu sei que não acontece essas coisas aqui no Espírito Santo. Aqui todo espírito aqui já é santo. Mas nas Minas Gerais, se eu te contar, você pensa. Olha lá, gente, ele está para lá de Bagdá. Olha só. Está indo, mas está indo mesmo. E tem as pessoas que estão em casa pensando no filho, no marido, no namorado, ou em pessoas da família com problemas. Está mais prestando atenção nos seus desafios pessoais do que na tarefa da instituição. A água, para ser fluidificada, trazem do mundo espiritual, dos laboratórios da natureza, vasos magnéticos que vão ser derramados sobre aquelas águas, transformando no recurso de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um. Na manipulação dos fluidos, nas substâncias medicamentosas. O pessoal chega na FEAC e pergunta: que dia que é a reunião de cura, de tratamento? Os amigos espirituais dizem: temos mais de 30 reuniões de cura na casa. São os grupos de estudos. As reuniões públicas são reuniões de informação, mas é o grupo de estudos que é de formação. Se tiver alguém aqui que já fez curso superior, e eu sei que tem muitos, ninguém se torna bacharel em Direito, em Medicina, em Economia, em Educação Física, em Filosofia, se não for passar pelo banco escolar adequado para esse setor. Ninguém aprende Espiritismo só ouvindo palestra espírita. Hoje os grupos de espíritas modificam tudo. E a água recebe o tratamento eletromagnético de acordo com a necessidade. Falcone, eu nunca trouxe água para fluidificar no centro. 70% do seu peso é o quê? Água. Entendeu por que o passe funciona? Passe é transfusão de energia, alterando o campo celular. Por quê? 70% do peso nosso é água. Os espíritos magnetizam, fluidificam a água no nosso corpo. Agora a gente já pisa do lado de fora, falando mal da autoridade
governamental, municipal ou federal, reclamando da vizinha, falando mal do síndico, brigando com o cachorro, chutando a porta, antes de chegar na esquina já, como diz a turma do interior, diluiu tudo, foi tudo embora. Dá para entender? Acabou a reunião, a confraternização, a alegria, hoje uma reunião especial de comemoração, a prece de encerramento da reunião, as saídas, as despedidas e, lembrem, saiu do centro espírita, indo para casa, nada de televisão. Por quê? Para que você fique na frequência e nas suas preces da noite, peça aos amigos espirituais que te assistem, que assistem a sua família, o seu mentor, a sua mentora, que durante as horas do sono, enquanto o corpo dorme, você possa fazer parte da caravana que vai visitar as regiões de aprendizagem, de trabalho no bem, de estudo no além, e possamos viajar. Eu não sei, vou litar. Os amigos espirituais te pegam pela mão e te levam, questão 402 do Livro dos Espíritos, capítulo 8º da emancipação da alma durante o sono, questão 400 a 412, mas a 402 é uma joia entre todas. Diz: enquanto o corpo dorme, o espírito pode ficar do lado, cochilando, pode descer às regiões de trevas mais densas, pelos pensamentos que alimenta durante o dia, ou pode ser relevado às regiões da luz, às colônias espirituais. Depende de você. O centro espírita é evangélico no aspecto de que estuda o Novo Testamento e o Evangelho de Jesus. O nosso objetivo não é conhecer, não é iluminar, não é contribuir, não é o amor, não é vivermos a vida eterna. Começa hoje. Não basta apenas desejar ser espírita. Qual a sua religião? Eu estou tentando ser espírita. Minha avó dizia: quem tenta é Satanás. Então não tenta, faça. Eu sou espírita, não sou um espírito perfeito ainda, mas posso cada dia me tornar melhor. A importância da casa espírita: mais amor, mais amorosidade, amor sincero. Nesses dias em que não podemos nos abraçar, olhar um no olho do outro e se entregar à pessoa, esse amor que está na epístola de Pedro, são apenas 2 epístolas, o amor que cobre a multidão dos nossos pecados. O centro espírita está faltando mais união em muitos, infelizmente. No movimento espírita nós vemos companheiros: eu faço espiritismo do meu jeito. Então não é espiritismo, é falconismo. Dá para entender isso? A união faz a força. Ser unido para sermos fortes está lá no Livro dos Médiuns, Allan Kardec, São Vicente de Paulo falando isso. E o nosso Bezerra de Menezes vai dizer: solidários, vamos ler juntos? Respira fundo e vamos lá. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Este espírito foi completista na última reencarnação, foi convidado para trabalhar na Falange de Maria. Vamos estudar mais, vamos dedicar menos tempo à TV, menos tempo à moda e mais tempo à moda de sermos espíritos mais equilibrados. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Leon Denis, na obra No Invisível, preparando para encerrar, vai dizer na introdução: o Espiritismo será o que fizerem os homens, simila similibus. Ao contato da humanidade, as mais altas verdades às vezes se desnaturam e obscurecem. Podem constituir-se uma fonte de abusos. A gota de chuva, conforme o lugar onde cai, continua sendo pérola, ou se transforma em lodo. O Espiritismo caminhará com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens, mas o movimento espírita será o que dele fizerem os homens. Deus é amor. Primeira Epístola de João, capítulo 4, versículo 8. Pensa nisso. Eu quero ser feliz. A felicidade é a certeza da imortalidade. Abençoado Allan Kardec. E lembrem-se: fazer o bem deixa rastros. Fora da caridade não há salvação. Pensemos nisso.
E nesse momento em que a casa completa 50 anos, com a presença de pessoas que foram fundadores ou trabalhadores da primeira hora, recordemos, busquemos auxiliar-nos cada vez mais uns aos outros. Por quê? Onde estaremos daqui a 50 anos? Onde estaremos daqui a 50 meses? Onde estaremos daqui a 50 dias? Onde estaremos daqui a 50 horas? Onde estaremos daqui a 50 minutos? Onde estaremos daqui a 50 segundos? Neste momento, se eu ou um de nós começarmos uma síncope cardíaca fulminante, em 6 segundos o coração para. Se estivermos dentro do consultório de um cardiologista e ele com um comprimido vasodilatador na mão, não dá tempo de colocar na língua, e se ele colocar, não dá tempo do organismo absorver. Pensa nisso. O momento mais importante da sua vida, eu disse para um companheiro ontem, não é o nascimento, não é o casamento, não é a morte. O momento mais importante da sua vida é hoje, aqui e agora. Por isso procuremos melhorar a nossa sintonia com o mentor espiritual que nos assiste, com a mentora espiritual que nos assiste, com esse espírito que nos acompanha há décadas, quem sabe há séculos, que é o nosso anjo guardião. Procuremos melhorar a sintonia com os amigos espirituais do irmão Tomé, ou da instituição que você frequenta, ou de outros caminhos que você frequenta. Busquemos melhorar a sintonia espiritual com o Deus interior. Os indianos dizem Namastê, e a resposta é Namastasê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em ti. Os árabes dizem Salam Alek e fazem uma reverência. Te tenho no coração, no falar e no pensamento. Gratidão. E a resposta é Alek Salam. Nós espíritas dizemos Ave Cristo, para que a tua luz possa calar sentimento na nossa alma, trazendo mais amor e mais calma ao homem de bem que vive dentro de cada um. Sozinhos somos quase nada, mas pela vida fora, onde quer que estejamos, faça das nossas mãos, mãos que distribuem o pão, faça da nossa boca, boca que distribui a oração, faça do nosso coração a casa do sentimento nobre do perdão, para que possamos passo a passo construir, reconstruir o reino de Deus na intimidade do nosso ser, para que não sejamos apenas do grupo daqueles que parecem querer, mas na realidade fogem. Quando a primeira luta surge, gera logo uma fuga, um escape, sem cautela, pelo mundo afora. Vamos levando a nossa vida, mas que ela seja baseada no trabalho e na lida do Evangelho Redentor, que é o caminho libertador de cada um de nós, nessa escola abençoada que é o Centro Espírita. Fortaleça esta casa, dos seus fundadores aos continuadores, aqueles que no dia de hoje, na hora presente, são os sustentadores de cada uma dessas colunas, porque é fácil um centro espírita construir, é fácil um centro espírita erigir. O desafio é dirigir os nossos próprios passos, dirigir a tarefa a qual estamos confiados, dirigir a instituição, dirigir ao próximo, palavras de amorosidade, nessa abençoada cidade, nesse abençoado estado, seja onde for, que sejamos a presença do calor, e que o tempero maior em nossas vidas seja o amor. Parabéns, casa de irmão Tomé, parabéns, casa do Cristo, parabéns, casa de aprendizes da luz. Que Jesus abençoe a cada um de vocês,
a todos os frequentadores, assistidos, mantenedores e sustentadores desta casa, e que a causa do bem maior seja o nosso lema: fora da caridade não há salvação. Que o Espiritismo possa fortalecer-nos a alma e trazer-nos condições de levarmos adiante o nosso ideal, o nosso fanal nessa jornada redentora. Paz em todos os corações. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Até o nosso próximo encontro, até de repente, se Deus quiser e Ele quer. Parabéns a todos.